Irmãos, queria convidar os irmãos para estar abrindo no livro de Daniel. Daniel 9. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 6, e depois do 19 ao 23. Amém? No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que se falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogo, jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Agora o 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, e pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu vinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me, à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Somente até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento, Senhor, entregar a minha vida nas tuas mãos, meu Deus. Meu Senhor, que eu possa ser, meu Deus, um vaso nas tuas mãos nessa noite. E tudo aquilo, meu Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração, meu Deus, eu possa passar para os meus irmãos. Meu Deus, que não seja eu, mas o teu Espírito, Senhor, sobre mim neste lugar, em nome de Jesus. Daniel aqui, ele já não era mais aquele moço, aquele menino, quando ele chegou na Babilônia, né, junto com o teu povo. Aqui já haviam se passado anos, né, e ele não era mais aquele garoto que rejeitou os manjares do rei, que rejeitou tudo aquilo que foi para ele, né, que foi entregue para ele. Ele não era mais aquele moço, mas ele continuava sendo o mesmo Daniel. Ele continuava sendo aquele mesmo que lá atrás teve tantas experiências com o Senhor. E quando nós, né, estudamos, a gente vê isso. Que quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente vê isso, que Daniel, ele continuou sendo aquele mesmo servo fiel ao Senhor, né? Aquele mesmo servo em qual o Senhor livrou e fez tantas coisas por ele. E algumas coisas me chamou a atenção quando eu estava lendo, e eu queria dividir com os irmãos. Em Daniel 1, primeiramente, Daniel, ele era um servo dedicado ao Senhor. Ele era um servo que ele estudava.
nos diz aqui no versículo 2, que no ano primeiro do teu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou ao Senhor ao profeta Jeremias haviam de se acabar. Então, o que Daniel tinha nas tuas mãos, ele estudava. Ele era um servo dedicado, ele não era qualquer um, ele não era simplesmente mais um ali, ele era um servo dedicado, ele se dedicava lendo, estudando as profecias, as palavras que o Senhor já tinha deixado. E eu convido os irmãos para poder estar abrindo em Jeremias, para a gente poder entender isso. Jeremias 25. Jeremias 25, do 12 e 13. Não, perdão, irmãos. 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei ao rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a tua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E Daniel, ele estudando, né, ele viu isso, ele descobriu, estudando as palavras do Senhor, que esse tempo de exílio daquele povo, do teu povo, já deveria ter acabado. Mas, por algum motivo, ainda não tinha acontecido. E Daniel... Só um minuto. Daniel 3, no versículo 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então, no 3, a gente viu que, provavelmente, Daniel aqui ele estava afligido, ele estava com o seu coração apertado, podemos dizer assim, ele estava angustiado, né? Mas Daniel, em vez dele murmurar, ou em vez dele sair reclamando, Daniel, ele foi buscar ao Senhor, né? Ele começou a orar, ele foi jejuar. Aqui diz a palavra do Senhor que ele jejuou, que ele foi buscar em oração, em rogos e jejum. Daniel aqui se pôs diante de Deus, porque ele sabia que somente Deus podia dar a resposta a ele, que somente o Senhor poderia falar com ele. Ele sabia, ele sabia no Deus que ele servia, ele acreditava, né? Ele sabia, ele tinha certeza que o Deus que era com ele, somente ele poderia responder a ele. E no 5, quando eu li o versículo 5, eu fiquei assim encantada com a atitude de Daniel, porque que todos nós sabemos que Daniel era um servo fiel ao Senhor, porque somente um servo fiel ao Senhor, Deus faria tantas coisas como o Senhor fez com ele, né? Livrar ele da morte. Ele não negou o Senhor, um jovem, né? Ele não negou o Senhor, ele decidiu adorar ao Senhor acima de todas as circunstâncias, mesmo que essas circunstâncias levassem Daniel à morte. Mas ele não desistiu, ele não deixou de adorar ao Senhor. E quando eu vi esse versículo 5, eu fiquei assim encantada com a atitude de Daniel, porque ele deveria saber que ele era um servo valoroso para o Senhor. Mas isso não deixou que entrasse no coração dele soberba, um sentimento assim, para ele se exaltar, porque do 5 até ao 19, eu vou ler um pedacinho para os irmãos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebelde, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel, ele poderia
no momento em que ele foi orar, ele orar e falar sobre os pecados dos teus irmãos, né? Ele poderia falar que os irmãos pecaram, que o seu povo pecou, Senhor, livra o meu povo, mas não, ele se incluiu, mesmo ele sendo um servo valoroso, um servo do Senhor, porque ele era, nós sabemos, e com certeza ele também deveria saber disso, por tudo que ele passou e todas as experiências que ele já teve com o Senhor. E Daniel se incluiu, isso mostra a humildade de Daniel, né? Daniel foi humilde, Daniel se colocou no meio do teu povo, e até o 19, em todos os versículos, ele diz, nós pecamos contra o Senhor, os nossos pais. Então, ele foi humilde perante o Senhor, ele não se exaltou aqui, não houve uma soberba no coração de Daniel. Daniel se colocou junto com seus irmãos, e por isso que eu parei e eu fiquei. Muitas das vezes, né, nós julgamos e olhamos tanto e apontamos o dedo para o nosso próximo, falamos tanto do erro do irmão, tanto do próximo, mas nós esquecemos de ver a nós mesmos, e muitas das vezes, ao invés da gente falar tanto, acho que nós deveríamos ser um pouquinho assim como Daniel, nos colocar no meio e orar para o nosso irmão e orar nos colocando juntos. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor é misericordioso, e somente o Senhor, meu Deus, é que pode. Meu Pai, sem o Senhor nós não somos, sem o Senhor nós não podemos nada. O Senhor é aquele que é perfeito, nós somos falhos, nós somos pecadores, não existe aqui na terra quem não seja pecador e quem não seja falho. Mesmo Daniel sendo esse tão valoroso, um servo tão dedicado, em que a gente viu tantas vezes a mão do Senhor sobre ele, mesmo assim, ele também era pecador, e essa soberba não entrou no coração dele. Aqui a gente vê a humildade, aqui a gente vê uma humildade de um servo do Senhor. E passando por... Aí vindo no versículo 20, que aí eu parei, eu comecei falando com Deus. Eu parei de ler e eu comecei ali falando com o Senhor. Parei mesmo, sabe, irmãos? Porque foi algo que mexeu muito comigo quando eu estava lendo. E diz assim, estando eu ainda falando e orando e confessando os meus pecados e o pecado do meu povo, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da terra. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora, sai para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Que homem era esse, que quando ele começou a orar, que quando ele começou a suplicar, o Senhor já deu ordem para o anjo vir dar a resposta que ele precisava. Irmãos, o que nós estamos fazendo, que não estamos sendo assim como Daniel, o que está tendo em nossas orações, que já não está sendo logo declarado, logo de começo, logo do início, Deus já não manda a resposta para nós. Irmãos, quando eu li isso daqui, isso mexeu muito comigo, sabe, mexeu demais, porque não só o anjo fala, não só aqui, mas em outras passagens também, porque tu és muito amado, porque tu és muito amado do Senhor, não tem nada que pague, não tem preço que pague, sabe, não tem preço que pague uma situação como essa, não tem nada que pague, gente, não tem, meus irmãos, não tem. Daniel, assim que ele começou a orar, o Senhor já deu a ordem ao anjo para poder ir falar com ele, sabe? Já mandou o anjo ir para poder falar com ele, para poder
dizer a ele tudo aquilo que ele estava angustiado lá do começo. Aí a gente começa entendendo o porquê que Deus logo mandou o anjo desde o começo, porque Daniel, ele se colocou com os seus irmãos junto, ele não se esquivou, ele não orou somente pelos teus irmãos, pelo teu povo, ele se colocou junto. Daniel não se esquivou, Daniel orava, jejuava, Daniel buscava ao Senhor, Então, a gente vê no versículo 20 a resposta de tudo aquilo que lá atrás a gente vê. Começa lá atrás, quando diz que ele entendeu porque ele estudava, porque ele lia a palavra do Senhor, porque ele buscava o Senhor, porque ele orava, porque ele jejuava, porque ele era um servo autêntico do Senhor, porque ele não era somente apenas mais um na multidão, porque Daniel, ele resistiu ao pecado, ele não se contaminou com os manjares daquele rei, ele não se contaminou com os manjares daquele tempo. Daniel decidiu ser fiel ao Senhor em uma terra estranha, e Daniel foi fiel ao Senhor por toda a tua vida. Quando Daniel saiu junto com o teu povo para aquela terra, para a Babilônia, ele era moço, eu já li alguma coisa que ele deveria ter entre 14, 16 anos, por aí, e aqui já haviam passado 70 anos, que foi o tempo que o povo ficou... Ele ficou na Babilônia, então já havia passado, então Daniel aqui com certeza já tinha mais de 80 anos. Daniel não se deixou esfriar no meio da caminhada, Daniel não esmureceu quando as lutas vieram, porque Daniel foi perseguido, porque Daniel foi jogado na cova dos leões, porque Daniel passou por tantas provações como nós passamos, mas Daniel foi fiel até o fim. Daniel não negou ao Senhor. Daniel, ele continuou sendo fiel ao Deus dele, ao Deus da vida dele. E mesmo em terra estranha, ele não abandonou. E muitas das vezes hoje, nós estamos no meio da sociedade, no meio de tempos tão difíceis, sabe? Que é tão difícil ser cristão, que é tão difícil declarar mesmo, servir mesmo ao Senhor, abrir mesmo mão das coisas pelo Senhor. Muitas das vezes, nós que estamos tendo que nos ajeitar para entrar no meio da sociedade, sabe, dar um jeitinho, mas não é assim. Nós temos que entrar aonde nós formos, na escola, no trabalho, aonde a gente passar, nós temos que ser a luz, nós temos que deixar Cristo brilhar em nosso rosto, nós temos que fazer a diferença. O povo tem que olhar para a gente e ver a diferença em nós, porque nós somos separados, sim. As pessoas têm que olhar lá de fora e ver assim: como Mariana é, eu quero ser como ela. Por que Mariana é assim? Eu quero ver a luz. Ela tem que conquistar quem está lá fora através dos teus atos, através do teu jeito, e não afastar as pessoas que nós convivemos lá fora do Senhor, não. Nós temos que incluir, nós temos que dar um jeitinho de trazer, e não viver aqui dentro como num casulo, somente pensando em nós mesmos. Nós temos que olhar para o nosso irmão, nós temos sim que fazer como Jesus fez, amar aquele em que nós não vemos condições de amar. Nós temos que dar a mão àquele que muitas das vezes nós não queremos, muitas das vezes nós sabemos que não é por nós, assim, mas nós temos que amar o nosso próximo, sabe? Nós temos que fazer a diferença, nós temos que dar testemunho, sabe? E é isso que a gente tem que fazer. Nós não devemos viver em tempos, em terra estranha e deixar se esfriar. Porque Daniel, foram passando-se os anos, e Daniel teve muitas propostas para ele poder deixar de servir ao Deus dele,
porque muitas propostas ele teve para ele poder se corromper, mas Daniel decidiu manter firme. E o Senhor foi fiel a ele, porque é isso que acontece quando nós somos fiel ao Senhor. Não importa qual seja a situação, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é conosco quando nós somos com Ele, quando nós servimos ao Senhor com perfeição, dando o nosso melhor, porque nós somos falhos, mas dando o nosso melhor ao Senhor, praticando realmente o que é ser um cristão, o que é verdadeiramente ser um cristão, porque ser cristão não é só entrar na igreja dia de quinta, dia de domingo, não. Ser cristão é lá fora, Nós temos que ser cristão lá fora também, entendeu, irmãos? E que nós possamos em todos os aspectos, como Daniel, sabe? Que nós possamos meditar, assim como Deus falou comigo, que nós possamos ter um pouco de Daniel dentro de nós, que nós possamos ser dedicados ao Senhor na palavra, que nós possamos, não importa como esteja o nosso dia, nós temos que tirar, sim, um momento para nós buscarmos ao Senhor, porque o Senhor tem muita coisa para nos dizer aqui, irmão, ó. Aqui o Senhor tem muitas coisas para falar ao nosso coração. Muitas das vezes nós estamos tão angustiados, tão entristecidos, sabe, tão preocupados com as coisas desse mundo, com as coisas que é normal vir sobre as nossas vidas, que os nossos olhos são tapados, que os nossos olhos são tapados e nós não enxergamos, nós não conseguimos meditar na palavra do Senhor, mas quando nós meditamos, tiramos um período, quando nós buscamos ao nosso Senhor na palavra, irmão, eu tenho certeza que quando nós passarmos a fazer mais isso, buscar mais, está difícil, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer outra, não, mas agora é o momento que eu tirei para poder falar com o meu Senhor aqui, através da palavra dEle, através das tuas palavras, que nós possamos ser um pouquinho como Daniel, assim, quando ele jejuou, como ele jejuava, como ele orava, como ele se dedicava ao Senhor, como ele tirava, quando as aflições vier sobre as nossas vidas, que nós possamos fazer isso, que nós possamos não murmurar, não reclamar, não ir falar com um nem com o outro, mas que nós possamos primeiramente dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, e jejuar e orar, e propósito, porque é isso que agrada ao Senhor, e é aí que está o segredo de todas as coisas, é aí que está o segredo da vitória de um cristão, se nós quisermos que aconteça conosco o que aconteceu aqui no 20 de Daniel, que nós possamos praticar mais as partes anteriores aqui, a qual eu li, que nós possamos buscar mais, nos dedicar mais, e dar mais espaço ao Senhor, porque muito mais Ele tem para fazer nas nossas vidas, mas Ele só faz se nós dermos espaço a Ele. Nós muitas das vezes não sabemos a importância que tem a oração, sabe? Nós não damos a verdadeira importância, o verdadeiro sentido, porque a oração de um justo tem muito valor, e nada que sai da boca de um justo, nada é jogado por terra. O Senhor colhe cada uma das palavras que saem de nossas bocas, e que nós possamos, irmãos, verdadeiramente buscar a ser como Daniel. Não é impossível, porque Daniel era um homem como outro qualquer. Daniel foi um ser humano como outro qualquer, mas ele deu espaço para Deus operar na vida dele. Ele deu lugar ao Senhor para ele operar na vida dele. E em toda a história de Daniel, quando moço até agora, que Daniel, com certeza que já deveria ter mais de 80 anos, ele foi um servo autêntico ao Senhor, que ele não esmureceu, ele não parou no meio da caminhada. Eu falo isso para os jovens: não esmureçam, não desistam, não parem no meio da caminhada, não parem, continua na casa do Senhor prevalecendo, porque Deus é fiel com todos aqueles que colocam sobre eles, sabe, irmãos? Então, que nós possamos ter um pouquinho de Daniel em nós. E nessa noite, é essa palavra que o Senhor falou no meu coração. Amém.
Amém. Glória a Deus, né, queridos? Possamos ter um pouquinho da fé de Daniel nos nossos corações. Possamos andar como Daniel, como a Sara falou. Que se nós fizermos isso, querido, vamos ter a vitória garantida. Amém? Quero estar chamando a nossa irmã Dayana, que vai estar dando o aviso da igreja nessa noite. Saúde, irmãos, com a parte do Senhor. Amém? Vamos lá, os avisos da semana. Só mais um pouquinho. Roda a manivela. Foi. Foi ainda não. Agora foi. Vamos lá. Primeiramente, os nossos visitantes desta noite. Quem está nos visitando é a Mirela, o Guilherme, a Andrina, Maria Luísa, Thaís, Elielton, Eliane e Elisa. Como nós cumprimentamos os nossos visitantes? Amém. Vamos lá. Na terça-feira inicia a nossa oração pela manhã, de 7 da manhã às 8. Também na terça-feira à noite nós estamos tendo a Escola de Obreiros. Está aberto a toda a igreja e para todos que estão convocados a estarem participando. Na terça-feira aqui às 19h30 e em Italva, quarta-feira às 19h30. Então, é aberto a todos, tá bom? A todos da igreja que queiram trabalhar na obra do Senhor. Para o Ministério de Dança, os ensaios serão toda quarta-feira e sexta-feira às 17 horas. Então, para todos que fazem parte aí, quarta e sexta-feira às 17 horas. Na quarta-feira nós temos o culto das mulheres às 19h30. Na quinta-feira nós temos o culto da vitória às 19h30. No sábado, nós temos consagração do Ministério de Louvor às 9 horas da manhã, mas também é aberto a toda a igreja. No domingo, nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã e o culto evangelístico às 19h30. Na cantina, hoje, nós temos arroz e fricassê, R$5. Só aqui no SEI, R$5. Quando eu levo marmita, eu não como nada por R$5. Vamos lá. Cantina do Louvor, bolo de pote, R$2,50, bolo de pote de chocolate. Sorteio do relógio. Nós estamos aí com um ticket, para quem quiser adquirir, é apenas R$10. Nós vamos estar sorteando este relógio que está na foto. Não é propaganda enganosa, não, é esse relógio aqui mesmo. Nós vamos estar fazendo sorteio aí no dia 18. Então, quem quiser adquirir, é só estar procurando, pode estar me procurando ou procurando o nosso pastor. Lá vem o relógio. Está aqui, ó, o relógio que nós vamos estar sorteando. É original, Mondane, é o mesmo que está ali na foto. Então, quem quiser adquirir, deixa eu botar aqui para não quebrar, não quero pagar, ter que comprar um relógio para dar. Então, tá aí, é só estar nos procurando. Para todos que quiserem ter gabinete pastoral, ou com a pastora ou com o pastor, é só estar agendando com a nossa pastora. Toda terça e quinta está funcionando aqui o gabinete pastoral. Acabou? Agora acabou. Escola de música. Nós estamos aí com... nós ainda temos vagas para a escola de música. Quem quiser estar se matriculando. Nós temos aula de teclado, baixo, violão e bateria. E estamos agora também com as aulas de canto. Então, quem quiser pode estar nos procurando aí. Pode procurar a Márcia, a Mariana, ou estar me procurando para estar aí participando da nossa escola de música, que tem sido uma bênção. Amém? Amém, irmãos?